Você já pensou na combinação entre levantamento de peso olímpico, doutorado e empreendedorismo? O nosso convidado de hoje, desse episódio de Educação Física SA, pensou e vai contar tudo pra gente. Com vocês, Rafael Almeida. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada de Educação Física SA, o seu podcast sobre trabalho e negócios no mundo da educação física. Eu sou André Schettino e junto com meu amigo Kleber Dias nós temos hoje mais um convidado especialíssimo. Kleber, quem que vai falar com a gente hoje? Claro, vai ser sempre um prazer apresentar esse convidado, que dessa vez nós vamos conversar com Rafael Almeida, que é um profissional de educação física, cientista do esporte, com mestrado e doutorado nessa área, em ciências do esporte. E também, que eu acho que é uma das motivações da nossa conversa hoje, é um empreendedor do setor esportivo, ou seja, ele disponibiliza o conhecimento científico que ele tem acumulado ao longo de anos aí de formação na forma de serviço, na forma de eventos, de clínicas, conforme a gente vai poder conversar aqui mais detalhadamente aqui com ele. Então, Rafael, obrigado pela sua disposição de conversar com a gente, uma disposição sempre assim muito pronta, né? Muita prontidão, disponível para conversar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente sabe que te apaixona e que te mobiliza também. E a sua visão, né, que você tem sobre isso, a gente depois vai falar aqui sobre o seu perfil no Instagram, dá para perceber ali uma preocupação com relação à prática esportiva. E eu então começo te fazendo já duas perguntas de cara, para você contar para a gente aqui como é que é exatamente o seu trabalho atualmente e como é que você chegou até ele, a sua trajetória até ele. Legal. Então, pessoal, para vocês aí que estão nos ouvindo, né, caso a gente não se conheça, né, eu agradeço por ter sido convidado aqui pelo Kleber e pelo André para poder bater esse papo com vocês e reforçar as palavras do Kleber aqui, dizendo que para mim é uma felicidade toda vez que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre educação física, sobre treinamento e sobre a minha trajetória de um modo geral. Que aí, Kleber, por acaso, hoje, eu tenho até dificuldade de dizer o que eu faço. Para mim é difícil definir o que eu sou. Eu sou treinador, mas eu também sou professor, mas eu também sou pesquisador, eu também sou empreendedor, de certa forma, influencer, se você pensar que isso aí é uma função. Sou personal trainer, sou profissional de educação física, professor de lutas, enfim, hoje eu faço muitas coisas, mas o que eu posso dizer é que talvez hoje o que eu mais faça seja buscar e aprimorar as melhores ferramentas para a prática profissional na área de educação física, principalmente pensando em solucionar problemas da prática esportiva. Então, hoje eu faço isso usando o levantamento de pesos como ferramenta. Então, por essa razão, eu sou aí uma espécie de gestor de processos no universo do levantamento de pesos. Não sei se responde, né? Sim, é interessante, mas eu acho que também a gente vai ter oportunidade de detalhar melhor, né? Inclusive, sobre essa questão do levantamento de peso, tem uma curiosidade, na verdade, grande, porque eu queria entender um pouco mais sobre a história, porque é uma modalidade que já está presente há muito tempo, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, mas parece que ela ganhou, não sei se um refresco, ou se ela ganhou muita visibilidade nos últimos anos por conta do CrossFit, né? Parece que é uma modalidade ou uma atividade que tem um grau de importância muito grande ali entre as práticas todas do CrossFit, as técnicas. Então, eu queria entender um pouco isso, assim, para você que já trabalha com levantamento de peso há bastante tempo, agora apareceu mais trabalho, digamos assim, essa divulgação, esse crescimento aumentou o trabalho para você, aumentou as oportunidades, ou nesse tempo todo se manteve mais ou menos da mesma forma? Legal essa pergunta, André. Respondendo diretamente, vem aumentando, mas ainda não da forma como eu imagino que vai ser o final dessa história. E você falou aí algumas coisas curiosas. Realmente,
O levantamento de pesos, enquanto esporte, da forma como ele é organizado hoje, existe há bastante tempo, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, 1896, sendo que a Federação Russa de Levantamento de Pesos foi criada antes disso, cerca de 10 anos antes. Então já se praticava isso na Europa de um modo geral há bastante tempo. A gente tem alguns relatos na literatura científica de práticas com levantamento de pesos há mais de 2.000 anos antes de Cristo, na história da China e da Grécia. Então não é uma atividade nova. Porém, a dificuldade de se implementar essa modalidade, penso eu, por ser uma modalidade de nível técnico muito alto, acabou fazendo com que ela não tivesse uma massificação mundial como outras, que chegaram mais fácil nos diferentes cantos aí do mundo. E agora, com a ajuda do CrossFit, que se utiliza de elementos do levantamento de pesos para montar o seu método de treinamento, essa modalidade acabou contribuindo para as pessoas começarem a entender que aquilo ali existia. E eu falo isso, inclusive, por mim. Eu entrei para a universidade em 2005 e, nessa época, quando eu entrei, logo no segundo período, eu já despertei o interesse pela vida acadêmica. Comecei num processo de iniciação científica, montamos ali entre colegas alguns grupos de estudo, e na época, eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha alguns trabalhos ali de treinamento de força, mas o que a gente estava buscando era sempre hipertrofia, sempre hipertrofia. O trabalho tinha hipertrofia no título, a gente lia. Não tinha, a gente não lia. E trabalhos que eram realizados já há algum tempo com levantamento de pesos, pensando em força e potência, passaram batido. E aí a gente nunca despertou interesse por isso lá atrás, principalmente por desconhecer a modalidade. E aí, senhores, vou contar uma história aqui que é bem interessante sobre isso. Em 2007, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceram, né, os Jogos Pan-Americanos do Rio. Vocês devem se lembrar bem disso. Na época, teve congresso, teve legado, e dentro do legado, um dos projetos que foi escrito foi um projeto em parceria com o governo do estado de Minas Gerais e com a Universidade Federal de Minas Gerais, que deu origem a uma sala de treinamento de 3 esportes. Era o taekwondo, o levantamento de pesos e a natação. Então eles reformaram ali aquele ginásio ali, fundaram, na verdade, aquele ginásio e montaram um projeto com levantamento de pesos ali, em 2007. Esse projeto ele durou, se eu não me engano, até 2009 e ninguém nunca ficou sabendo da existência dele. Acontecia lá de portas fechadas, de repente foi encerrado, então não houve um fomento. Olha só que interessante. A gente teve uma oportunidade perdida aí com o levantamento de pesos. Mas, graças ao CrossFit, agora as pessoas estão despertando interesse para isso. É uma pena que a forma como esse esporte é aprendido no CrossFit talvez seja um pouco precipitada, porque o sujeito ele tem ali 48 horas de formação num curso de final de semana e já sai para o trabalho para poder aplicar aquilo ali nas pessoas. E o levantamento de pesos é um esporte de longo prazo. Então você tem ali um período de pelo menos 5 anos de formação para que o sujeito ele consiga compreender de maneira plena as técnicas e tudo que envolve o universo do levantamento de pesos. É bem difícil isso acontecer no CrossFit da forma como ele é organizado, porque o tempo é curto. Então, acaba que essas pessoas chegam para a gente com muitas defasagens, muitas deficiências. O que, de certa forma, é bom, porque a gente consegue sanar isso com o conhecimento técnico específico do esporte. Então, eu acredito que a gente ainda vai receber muitas pessoas assim. Principalmente, André, porque, recentemente, 2 fenômenos muito interessantes estão acontecendo. O primeiro diz respeito às tendências fitness no mundo. Você pega, por exemplo, aquele trabalho publicado anualmente pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, que cita, né, quais são as tendências mundiais. Nesse ano de 2023, o treinamento de força com pesos livres aparece ocupando a 2ª posição entre as 10 tendências mundiais do fitness. Pela primeira vez,
E isso é muito relevante, porque levantamento de pesos é exatamente isso, treinamento de força com pesos livres. E, não por acaso, a Associação Americana de Treinamento de Força publicou recentemente um posicionamento sobre o levantamento de peso como ferramenta para o desenvolvimento do desempenho esportivo e a qualidade de vida. Então, esse posicionamento, ele provavelmente vai estimular estudantes, pelo menos os mais atentos, a procurarem praticar e conhecer o esporte, e isso faz com que a gente aumente no mundo inteiro o interesse pela modalidade. É muito interessante. Eu fico assim intrigado, Rafael, com a sua trajetória, porque ela é uma trajetória atípica, digamos assim, né? Porque você, ao mesmo tempo que é um cientista do esporte, né? Você é doutor em ciência do esporte, um cientista está habituado com todos os protocolos de laboratório, enfim, passou toda aquela formação habitual, né, de um cientista ali que passa anos e anos e anos nos laboratórios, estudando e fazendo experimentos. E aí, no entanto, quer dizer, o caminho, digamos assim, habitual seria você se meter numa universidade e continuar trancado ali no laboratório, tal como os seus professores fizeram, né? Mas ao invés disso, você vai, então, se torna um empreendedor, empreendendo, criando iniciativas no setor de levantamento de peso, né? Eu até mencionei aqui que me chama a atenção clínicas que você oferece sobre levantamento de peso, treinamento de atletas de alto rendimento, mas também de atletas amadores, enfim, uma série de iniciativas ligadas a esse segmento, mas, ou seja, tudo usando o conhecimento científico, mas de uma maneira inusual, né? Bem diferente do que costuma ser. Como é que foi essa passagem, assim? Quando é que você, digamos, saiu do laboratório e foi entrar no campo do empreendedorismo esportivo, oferecendo esses serviços? Muito legal essa pergunta, Kleber, porque ela me oportuniza falar algumas coisas que talvez eu nunca tenha verbalizado assim de forma sistemática. Mas para poder entender a minha motivação em agir dessa forma, eu acho que eu vou precisar explicar um pouco sobre a minha trajetória. E ela passa um pouco pelos diferentes momentos políticos do país. Então, o que acontece? Eu terminei minha graduação como bacharel em Educação Física em 2009. E ali eu tinha algumas decisões que eu poderia tomar. Como eu terminei o meu curso em agosto, eu pedi continuidade de estudos na modalidade de licenciatura, para poder vivenciar a escola. Só que logo na primeira aula prática, na primeira visita técnica em escola, eu percebi que aquilo ali não era o que eu queria profissionalmente, porque eu não consegui ter talvez uma ligação emocional com a prática da educação física na escola. Eu tinha muitas críticas sobre a forma como era conduzido, e isso me fez repensar. E aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado num laboratório de fisiologia, na verdade de endocrinologia e metabolismo, do Instituto de Ciências Biológicas, que era um laboratório de nível 7 na CAPES, ou seja, um nível científico muito alto, e eu assumi aquilo ali como um desafio. Então eu fiz o processo seletivo, fui aprovado e ingressei no mestrado na fisiologia. Trabalhei com modelo animal, diferentes experimentos, procedimentos cirúrgicos, e aquilo ali me ensinou muito sobre ciência, sobre metodologia científica, sobre procedimentos de coletas de dados, sobre a prática da coleta, armazenamento de dados, enfim, aquilo ali me ensinou sobre o que é ciência. E aí, quando eu terminei o mestrado em 2013, surgiu na escola a oportunidade de fazer um concurso para professor substituto na área de lutas. E durante todo esse período, inclusive no mestrado, eu trabalhei com a preparação física de lutadores, principalmente de MMA. Alguns dos lutadores que eu iniciei e preparei foram para o UFC. Alguns não, vários. Pessoas que acabaram tendo alguma notoriedade na área. E eu, atleta de jiu-jitsu na época, hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu tinha muito interesse na luta. Então eu fiz esse concurso e entrei como professor substituto na UFMG na área de lutas e de treinamento esportivo. Esse contrato acabou em 2015. E aí eu entrei para o doutorado. Qual que era o meu plano? Era terminar o doutorado e ingressar numa universidade, exatamente como você falou. Só que aí, diferentes mudanças políticas que ocorreram na época
acabaram mudando esse cenário, porque os concursos foram sendo congelados, o número de vagas foi diminuindo, e as portas que antes estavam abertas já não estavam mais tão abertas assim. Isso me fez pensar. Em 2017, eu estava prestes a começar o meu experimento de doutorado, eu já tinha qualificado, surgiu no Comitê Olímpico Brasileiro o curso de formação de treinadores em esporte de alto rendimento na modalidade de levantamento de pesos. Eu já praticava o levantamento de pesos, já tinha inclusive sido atleta, já tinha competido 3 vezes em nível nacional, e eu vi nesse esporte uma oportunidade que eu não tinha visto antes. Um esporte individual, olímpico, não explorado nem em escolas, nem na universidade e nem em nenhum outro lugar do país. Falei, bom, aqui tem uma oportunidade de crescimento na área de esportes. E aí, durante esses 2 anos de formação no Comitê Olímpico, levando em paralelo, né, eu ia para o Rio, ficava 10 dias, 15 dias no Rio, voltava para Belo Horizonte, dava sequência no meu trabalho, muitos bolsistas de iniciação científica para poder me ajudar a dar conta de fazer isso aí tudo. E quando eu concluí o curso, o cenário era o seguinte: eu era um doutor num universo em que você não tem tantas oportunidades de trabalho. Então, eu resolvi criar essas oportunidades. A pandemia me ajudou muito nisso, porque durante os primeiros 6 meses de pandemia, confinado em casa, eu entrei num processo criativo que acabou me fazendo pensar em várias coisas. Esses cursos de formação, clínicas, workshops, eu desenhei um projeto de especialização que veio a ser submetido na PUC e que hoje é aprovado, me fez ser coordenador e professor desse curso lá. E por causa disso, me permitiu abrir programas de estágio, iniciação científica e orientar trabalhos na PUC relacionados ao levantamento de pesos. E a pandemia também acabou me permitindo fundar um centro de treinamento que era um local que eu precisava para poder treinar as pessoas que eu queria. E aí, nesse centro, eu abri um projeto social visando formação de atletas de alto rendimento, abri para a comunidade, abri turmas específicas para profissionais e estudantes de educação física, e eu comecei a fazer o trabalho de uma forma capilarizada. Na minha cabeça eu pensei, bom, o que eu posso fazer com o levantamento de pesos? Eu posso fazer ciência, eu posso fazer ensino, eu posso fazer extensão, eu posso fazer esporte de alto rendimento, eu posso fazer eventos, e aí por isso que em 2019 eu ingressei com o BOP Games, trazendo o levantamento de pesos para dentro do cenário de eventos esportivos de Belo Horizonte. Então a gente está indo para a 4ª edição esse ano. O nosso campeonato ano passado teve 152 atletas, que é mais do que tem no Campeonato Brasileiro de levantamento de peso, só para vocês terem uma ideia. Então, depois de mapear todas essas oportunidades que eu podia abraçar, tendo o levantamento de peso como motor principal, eu comecei a atuar em paralelo em todas elas. Hoje, com a equipe montada, eu tenho vários professores, estudantes e profissionais de diferentes áreas, do marketing, fotografia, me ajudando nesses processos. E isso me permitiu dar um novo passo, que é começar a participar de editais públicos. Então, a gente agora, a associação, né, que é a nossa entidade, participa também de eventos e de editais públicos para promoção do esporte nas 4 esferas que o esporte, né, pelas diretrizes do esporte nacional, precisa ter, que é o esporte de participação, o esporte educacional, o esporte de rendimento e o esporte como uma ferramenta de lazer, de socialização e transformação social. Então, nosso pensamento hoje, né, o meu, enquanto gestor do processo e de todo o grupo que está envolvido nisso, é utilizar o levantamento de peso e o esporte, de um modo geral, como ferramenta nessas direções aí que eu falei para vocês. Muito, muito legal. Eu fiquei pensando muito assim, você comentou, né, que é uma atividade de uma certa complexidade técnica e que as pessoas tinham, às vezes, um workshop de 2 dias para depois já sair atuando, né?
E a gente chegou a discutir aqui muito em outros episódios essa questão do valor que a prática tem dentro da educação física, né? Da prática mesmo, enquanto algo que vai até balizar a teoria. E a minha pergunta ela vem nesse sentido, quer dizer, eu fiquei muito curioso sobre, né, como é um esporte ou uma modalidade ainda em crescimento, é muito provável que grande parte dos novos treinadores não tenham tido uma experiência prática tão grande com levantamento de peso no corpo deles, né? Para você poder passar esse conhecimento à frente, explicar e passar para alunos, né? Porque, sei lá, se fosse alguma atividade, digamos, menos complexa, como caminhada, corrida, mas que mesmo assim, né, exige uma orientação, agora uma atividade complexa como levantamento de peso, como que funciona essa história, assim, esses alunos que estão fazendo o levantamento de peso, por exemplo, no CrossFit, eles estão nas mãos de quais profissionais, entende? Nesse sentido, né? É isso, na verdade, garantindo, digamos, o sucesso do seu empreendimento até agora? Você está aí no Oceano Azul, mas também está vindo muita dificuldade junto? Como é que funciona isso aí? O que acontece, André? Assim, você falou várias coisas aí, cara, que são muito interessantes. A primeira é com relação à necessidade da prática para que você consiga ministrar um certo conteúdo. Eu tive no Comitê Olímpico a oportunidade de assistir a aula do professor Gotani, que é professor na USP, fundador da teoria da aprendizagem motora aqui no Brasil. E quando você vê um cara desse falando, não é difícil perceber que ele atingiu o alto nível naquilo que ele faz. O curioso, né, da disciplina do Gotani, deu 8 horas de aula para a gente lá, das quais, nas quais, na verdade, ele só citou trabalhos de autoria dele. E aí, num determinado momento ali, no final da tarde, ele citou ali um colega, ele falou assim, olha, isso aqui eu tive que colocar na conta do meu colega, porque eu não consegui pesquisar ao longo aí desses 30 anos de carreira. E o Gotani, ele descreve na teoria dele um negócio que eu acho determinante, que é o seguinte, você tem o conhecimento processual, você tem o conhecimento declarativo. Conhecimento processual é saber fazer, é o que o atleta faz, é o que o cavalo faz, né, quando ele corre. Ele corre. Isso não significa que ele consiga transformar isso em palavras que sejam inteligíveis por alguém para que esse alguém consiga fazer a mesma coisa que ele faz, que é o que o Gotani chama de conhecimento declarativo. Porém, eles não vivem sozinhos. O conhecimento processual e o conhecimento declarativo se retroalimentam. E eu fui muito feliz, André, talvez o meu mergulho no Oceano Azul se deu no final de 2014, quando eu percebi a complexidade dessa modalidade, percebi que eu tinha que praticar aquilo ali por muito tempo, e que eu chegaria antes. E hoje, olhando para trás, né, já tem praticamente 8 anos que eu pratico o levantamento de peso, eu chego, de certa forma, à conclusão de que eu estava certo. Por quê? Porque no Brasil, dificilmente alguém vai ter a experiência acumulada que eu tive, tanto na prática, quanto do ponto de vista teórico. Eu adoro falar sobre mecânica, sobre força, potência, velocidade, transferência de energia, adoro falar sobre isso. Também adoro falar sobre fisiologia, sobre diferentes sistemas e como eles interagem para melhorar o desempenho no esporte, mas nada disso faria sentido se eu não tivesse diariamente vivenciando na prática o que é o levantamento de peso. Alguns detalhes eu só fui descobrir depois de 5, 6 anos de prática, e talvez ainda tenham detalhes que eu esteja por descobrir e que mudam a minha forma de ensinar, mudam a minha forma de pensar e mudam a minha forma de cobrar do meu objeto lá, que pode ser um aluno, pode ser um atleta. Então, para poder fechar esse primeiro tópico, eu penso que a maior parte dos profissionais que estão hoje lidando com o levantamento de pesos ainda não teve, talvez, esse tempo para poder amadurecer a sua prática ao ponto de compreender como transformar essa prática em um conhecimento que possa ser utilizado para poder ensinar alguém ou para treinar alguém em alto rendimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo
é com relação ao que eu faço para poder sanar isso com as pessoas. Então, assim, eu vejo alguns caminhos, né? O primeiro é o caminho da oportunização. Por isso que eu ofereço uma clínica, que ali o sujeito vai lá, vai perceber a quantidade de detalhes que isso envolve, e se isso despertar nesse sujeito um interesse, ele vai depois procurar, num segundo momento, a prática. E isso também eu ofereço lá no CT. A gente tem uma turma lá, só de profissionais e estudantes, que é corrente, contínua, que o sujeito ele fica ali praticando, passando por diferentes processos pedagógicos, para que ele consiga ampliar a compreensão dele dentro desse processo. Então, eu penso que seja mais ou menos nessa direção aí. Muito interessante. Bom, eu tenho duas perguntas ainda para fazer, André, acho que vai dar tempo da gente fazer, né? Vai sim. O primeiro bloco, digamos assim, são na verdade 3, né? Mas eu vou fazer as 2 primeiras agora, que é o seguinte, Rafael. O que você, dado essa trajetória que você contou, dessa transição, né, do laboratório para o empreendedorismo, o que você teve que aprender para iniciar um negócio, para se tornar um empreendedor no setor esportivo? E a segunda pergunta, que eu acho que é um desdobramento dessa primeira, o que você acha que falta para os estudantes de pós-graduação poderem percorrer esse caminho? Porque as pessoas que nos ouvem aqui, uma parte grande delas, são ou pessoas que já fizeram ou estão fazendo mestrado ou doutorado. A gente percebe isso pelos comentários e pelas notícias que a gente vai vendo nas redes sociais, né? Então, que dica, ou seja, em outras palavras, que dica você daria para essa pessoa que está lá, que está às vezes enxergando uma oportunidade em algum segmento qualquer do mercado de atividades físicas, no campo da educação física, mas ele não se sente instrumentalizado, ele acha que não tem as ferramentas necessárias para começar. Você daria alguma dica para uma pessoa que está nessa situação? Boa pergunta. Boas perguntas, Kleber. Com relação à primeira, é o seguinte. Sim, o que eu penso? Na pós-graduação, principalmente no mestrado e no doutorado, o que a gente aprende? A gente aprende a pensar com base na metodologia científica, a gente aprende sobre estatística, a gente aprende a escrever, a gente aprende a ler, e a gente aprende a solucionar problemas ali do ambiente laboratorial. Mas a gente não aprende a atribuir valor ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento. A gente não aprende a organizar o nosso conhecimento para que ele seja ofertado para alguém como um produto. E a gente não aprende várias outras coisas. A gente não aprende sobre como o universo do esporte funciona no nosso país. A gente está em programas de formação em ciências do esporte, mas a gente não aprende sobre esporte. A gente não aprende sobre leis de incentivo, a gente não aprende sobre editais de fomento, a gente não aprende sobre a estrutura esportiva do país em nível federal, estadual e municipal. A gente não aprende sobre como são formados os clubes, a gente não aprende muita coisa sobre o mercado do esporte de um modo geral. Talvez por não ser a finalidade mesmo de uma formação stricto sensu. Formação stricto sensu, ela tem um roteiro, um caminho, que te capacita para várias coisas, mas talvez não para o mercado de trabalho. E aí, o segundo ponto é, assim, respondendo a sua pergunta, né, o que eu acho que falta numa pós-graduação stricto sensu, que eu acho que poderia ajudar essas pessoas a traçar um caminho diferente do caminho do laboratório. Falta esses cursos de formação te capacitarem para um plano B, te capacitarem para, se você não for para a universidade, você se posicionar de uma outra forma, de maneira mais qualificada, ali, talvez que o seu par, que não passou por essa formação. E isso, do ponto de vista filosófico, social, em termos de relacionamento, de soft skills, que eu penso hoje que sejam determinantes no mercado fora da universidade, para que você consiga fazer alguma coisa. E eu vou falar muito por mim, tá, Kleber? Tudo que eu fiz por iniciativa própria. Às vezes, contra as pessoas que estavam me gerindo, contra o meu orientador, contra o meu coordenador de laboratório, contra o meu chefe, porque eu tinha uma visão e eu queria colocar essa visão em prática. E fica difícil, às vezes, entender se a opinião que alguém te dá
é porque talvez é o que ela pensa que seja o melhor para você, ou é porque talvez ela pense que seja o melhor para ela, enquanto você, por algum motivo, está relacionado a ela profissionalmente. Então, essa é outra coisa para a qual a pós-graduação não te prepara para tomar decisões com base na sua própria iniciativa, custe o que custar. E isso realmente é algo que eu faço com bastante frequência. Tudo que a gente encara, tudo que a gente faz, não somente eu hoje, mas todos os grupos onde eu trabalho, a gente faz por iniciativa própria, na cara e na coragem, aprendendo durante o processo como esse processo funciona. E isso é para evento, é para várias coisas. Essa é talvez uma característica que pudesse ser desenvolvida dentro do ambiente da pós-graduação, se houver ali uma estruturação para isso. Sobre essas decisões aí, né, que tem que ser tomadas, né, e tudo mais, vai ser até minha última pergunta nesse aspecto. Eu fiquei muito pensando nessa coisa do empreendedorismo, porque empreender é tomar um certo risco, é uma atividade de risco e que pressupõe, né, pode dar certo, pode dar errado, mas para que o empreendimento dê certo, é necessário que ele, digamos, retorne algo, né, para quem você atende e para você mesmo, né, para que seus projetos ganhem vida e permaneçam aí, né, pelo ciclo de vida que eles devam ter. E a minha pergunta é a seguinte: como que você trabalha hoje essas questões próprias desse empreendedorismo, ou seja, as suas ações dentro do empreendedorismo, tanto do Bop Games, por exemplo, né, que eu, por exemplo, eu nunca fiz CrossFit, tenho algum conhecimento muito pouco, mas já tinha ouvido falar de Bop Games, entende? Ou seja, chegou até a mim que não sou do universo CrossFit, mas sempre aparece, né? Sempre aparece em volta, pega o nome Bop Games, pega o assunto, e as demais ações assim, empreendedoras, né? Como que você tem pensado isso e como que você gere isso no seu dia a dia? Muito legal, André. Bom, vamos lá. Vou falar especificamente sobre o Bop Games, né? No caso, o Bop Games foi bem interessante porque a gente não sabia muito bem como que seria. A gente não sabia muito bem como que ia se desdobrar. Mas a gente tinha um plano e a gente tinha uma certa resiliência. Resiliência essa que a gente tem até hoje. E isso me faz agora, olhando para trás, entender que alguns processos levam mais tempo do que a gente gostaria para poder mostrar o seu resultado. E isso em qualquer empresa. Hoje, o nosso centro de treinamento está completando 3 anos. A gente já passou pela primeira barreira. A gente sabe que a maior parte das empresas abertas do Brasil fecham com 2 anos. Das que sobram, a maior parte fecha em 5. Então, agora, a nossa próxima meta é sobreviver até o 5º ano. E hoje, eu tenho a felicidade de estar associado a pessoas que têm um nível de conhecimento sobre o que é empreender muito maior que o meu. Então, uma das coisas que grandes gestores pensam é o seguinte: eu preciso descobrir pessoas que sejam tão inteligentes quanto eu, ou mais inteligentes que eu, ou mais capazes que eu em diferentes frentes, e eu preciso colocar essas pessoas para trabalharem juntas, preferencialmente comigo, porque aí a gente vai conseguir realizar ações de sucesso. E me parece que isso é bem verdade hoje, porque agora nós estamos associados a algumas pessoas que têm formação na área de empreendedorismo no Sebrae, que conseguem nos dar ali alguns caminhos mais bem estruturados para poder tomar as nossas decisões, e isso vai nos conduzindo para melhores práticas. Então, para resumir, no começo, quando a gente termina a graduação, a gente tem uma ansiedade muito grande em ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro. Daqui a pouco, você já ganha ali algum dinheiro suficiente para se manter. E aí você tem alguns caminhos. Você vai querer ganhar mais, ou você vai querer trabalhar menos, ou você vai querer dar algum significado para aquilo que você faz para além do dinheiro. Eu, particularmente, optei pela terceira dessas opções aí. Porque o que eu faço precisa, de certa forma, retribuir algo
não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade de um modo geral. Afinal de contas, eu passei 15 anos da minha vida usufruindo ali do ensino público, e isso me trouxe até onde eu estou. Então, eu sinto não, nós temos como obrigação, de certa forma, trazer esse retorno para a sociedade, é o nosso papel. Então, para dar significado ao que eu faço, eu penso que não tem caminho melhor do que provocar transformação social e profissional nas pessoas com o fruto do meu trabalho. E aí, cara, isso me permite arriscar com bem mais, talvez, tenacidade, porque eu sei que alguns desses processos que eu estou envolvido vão passar por perdas, vão passar por dificuldades, vão passar por retrocessos, mas se eu mantiver ali a linha de ação com base em decisões tomadas com um corpo de conhecimento sobre empreendedorismo, isso vai me impulsionar ao longo do tempo para frente. Resumindo, André, penso no momento que eu estou agora profissional, que empreender seja resistir por tempo suficiente para dar o próximo passo. Então a gente está fazendo isso agora. Só para vocês terem uma ideia, nessa semana, exatamente aqui, nós estamos envolvidos em editais públicos, em projetos privados de empreendedorismo, em expansão do projeto que já existe, em um curso de pós-graduação na PUC, em trabalhos de orientação de alunos de conclusão de curso. Então tem várias frentes de trabalho abertas e a gente vai gradativamente ali progredindo dentro de cada uma delas. Não sei se responde a sua pergunta aí, a minha fala. É muito interessante. A sua visão é muito interessante, Rafael. Assim, obrigado pela aula, já te agradeço. Vou fazendo aqui a minha última pergunta. E assim, você faz um sucesso muito grande no Instagram, você tem dezenas de milhares de seguidores, eu sou um deles, né? Acompanho lá suas publicações. E assim, eu fico muito impressionado, eu vejo você ali no Instagram como uma espécie de embaixador do levantamento de peso. Porque você está ali literalmente trabalhando, né? E deve dar trabalho para fazer os vídeos que você faz, porque dá para perceber que é uma coisa muito bem feita, de maneira muito cuidadosa, além de muito informativo, né? Que é o assunto que eu quero falar com você, sobre o levantamento de peso. Então, de tal modo que, de tanto ver essas publicações lá, as várias publicações que você já fez, eu até comentei com você aqui brincando isso antes da gente começar, que eu estava pensando de parar de fazer musculação para começar a fazer levantamento de peso. Então a minha última pergunta para você é, você acha que isso é uma boa ideia? Como é que você vê isso aí? O lugar do levantamento de peso para as pessoas que fazem atividade física, como eu, apenas por motivações de saúde, porque querem estar bem consigo mesmo, para se manterem em forma, né, digamos assim. Pregar para convertidos é fácil. O difícil é fazer novos fiéis. Então, eu vou tentar aqui ser bem claro na minha resposta, para poder te ajudar a tomar sua decisão, talvez o André e talvez quem mais aí que estiver ouvindo a gente. Eu penso o seguinte, hoje, o principal recurso que a humanidade talvez precise conservar é o seu tempo livre. Então, a gente tem cada vez menos tempo livre, a gente tem cada vez menos tempo para fazer tudo o que a gente precisa, a gente tem um volume gigantesco de coisas para fazer e a gente precisa tomar decisões que nos levem à utilização mais lógica e racional desse tempo. Tendo isso aí em vista, quando você pensa em alguém que pratica atividade física, seja por saúde e qualidade de vida ou por fins estéticos, essa pessoa precisa usar esse tempo da maneira mais racional possível. E aí eu vou comparar aqui dois grupos, duas pessoas. A pessoa A, ela vai fazer um treino que é assim, Kleber. Ela vai chegar na academia, vai pegar a fichinha dela, vai fazer um abdominal, depois ela vai fazer um supino, depois ela vai fazer um pulley, depois ela vai fazer um bíceps, um tríceps, um banco extensor, uma panturrilha e vai embora. Fichinha padrão da academia. Tá pago. E vai postar depois no Instagram, tá pago. Fichinha padrão. Se a gente for em 100 academias e pegar as fichas lá de todos os alunos e fizer uma análise estatística do que está sendo prescrito, vai ser provavelmente algo parecido com isso daí.
E, por outro lado, a gente tem um outro grupo de pessoas. Esse cara ele vai chegar lá no centro de treinamento, ele vai agachar, fazer levantamento terra, jogar peso para cima da cabeça, tirar peso do chão e colocar no peito, receber peso no peito de cima para baixo. Tudo isso com muito mais peso, em máxima amplitude, máxima velocidade intencional, todas as vezes que ela for lá. Quando você compara esses dois grupos, em termos de recrutamento de unidades motoras, número de articulações envolvidas, trabalho mecânico, amplitude de movimento, velocidade, magnitude e tempo da tensão externa imposta sobre o corpo e, por fim, número de adaptações obtidas por unidade de tempo, fica impossível não defender que o grupo do levantamento de pesos vai ficar mais forte, mais rápido, mais flexível, vai ter maior densidade óssea, vai ter maior coordenação e vai ter maior transferência, ou seja, vai melhorar mais em atividades esportivas e da vida diária do que alguém que faz a musculação da forma como ela é prescrita hoje. É claro, Kleber, que você pode ir lá para uma sala de musculação e fazer tudo isso. Só que tem um detalhe muito específico aí. Vai ter que ter alguém lá que te ensine. E essa pessoa não está lá para poder te ensinar isso. Então, hoje, fica muito fácil, tanto para profissionais quanto para praticantes, se esconder atrás das máquinas da musculação. Então, você tem ali um roteiro, você vai ali, pinga de máquina em máquina, dentro do tempo que você disponibilizou para poder fazer a sua atividade física e vai embora. Quando você analisa aquilo, tem pouco efeito de treinamento. A maior parte das pessoas está ali só passando o tempo. O que não acontece no universo do levantamento de peso, que tem métricas ali que são diariamente analisadas para que você progrida, tenha o estímulo necessário para poder melhorar. Tanto que parece que é uma tendência mundial e que é uma tendência que veio para ficar. Porque hoje a gente tem alguns trabalhos defendendo que essa sobrecarga mecânica que é imposta dessa maneira é, de certa forma, mandatória para a manutenção da saúde e da qualidade do sistema neuromuscular. Então, penso eu, Kleber, que você deva, sim, parar com a sua musculação. Já me converteu e eu, como tenho a sorte de morar na mesma cidade que você, posso dar uma passadinha lá no CT. Vou fazer uma postagem aqui depois nas nossas redes sociais do minha iniciação no LPO. Fica o convite para o senhor. E o André tá no Rio, né? Então talvez a gente não consiga. Não, o André tá aqui também. Tô aqui em BH também. Tô aqui em BH também. E fiquei impressionado com essa exposição. Meus amigos, empreender é resistir. Mas esse episódio está irresistível. E você que acompanhou, o nosso agradecimento para o Rafael. Muitíssimo obrigado. Já deixo aqui os meus agradecimentos, já convidando toda a nossa audiência, né, a acompanhar aqui. O Rafael vai dar o serviço dele aqui depois também, vai falar o arroba dele, as redes sociais, deixar os contatos. Quem quiser te encontrar, Rafael, pode te encontrar aonde? Então, na internet você pode me encontrar no rafael.almeida LPO, que é a minha página lá onde eu milito pelo levantamento de pesos como ferramenta de trabalho. E em Belo Horizonte, presencialmente, você pode me encontrar no CT LPO Fit, que fica no Sion, na Avenida Uruguai, número 473. O endereço está lá no meu Instagram. Ou você pode se esbarrar comigo na UFMG, na PUC, na Esplanada do Mineirão, e em diferentes lugares aí, onde eu vou estar, de certa forma, trabalhando com alguma coisa. Maravilha. Valeu demais, Rafael. Obrigado aí por compartilhar para a gente essa aula, na verdade, que você deu aqui sobre empreendedorismo científico, sobre levantamento de peso. Obrigado demais, meu irmão. Valeu. Senhores, eu que agradeço. E você que nos acompanha aqui pela internet, não se esqueça, nós estamos disponíveis aqui no YouTube, no Spotify e no Google Podcast e agora também em vídeo, para quem gosta de acompanhar em vídeo. A gente vai se despedindo aí da galera. Boa semana de trabalho para vocês. Valeu, grande abraço para vocês, galera. Valeu, senhores. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.